Olá, clientes e amigos. Viemos aqui mais uma vez falar um pouco do nosso fechamento do mês de março, né, nosso primeiro trimestre. Falar um pouquinho também das perspectivas para o mês de abril. Temos muito a falar, principalmente do nosso Donald Trump, do mercado norte-americano. Falando um pouquinho de março, nós tivemos a reunião do Copom, onde o nosso Comitê de Política Monetária já sinalizou para nós uma desaceleração na elevação dos juros. Então não vai ser na magnitude de 1%, tá? Pode ser 0,75, pode ser 0,5, 0,25. Isso vai depender muito do cenário macroeconômico, tanto doméstico quanto internacional. Eu vou citar ali na frente em relação aos juros norte-americanos, que podem impactar diretamente a nossa condução da política monetária. Também tivemos aí a questão do risco fiscal, que vem ainda no radar, né, da economia, no radar do mercado, devido às medidas que o governo vem tomando, medidas essas populistas, né, como o crédito consignado privado, né, que já teve uma liberação muito grande. Isso vai totalmente na contramão do que a política monetária do Banco Central vem fazendo. Mas vemos dados bons também, dados importantes, né? Desses dados eu posso citar aqui dois como dos principais. A inflação, que veio 0,64 e IPCA 15. Ah, Nef, mas 0,64 é alto. É alto, porém vem menos do que era esperado. Se você comparar com o mês de fevereiro, veio bem menor. A gente está falando de metade. E o nosso GPM, que é o índice usado aí pelos aluguéis, veio com retração. Nós tivemos deflação de 0,34, que é o índice de inflação do atacado. Então esses dois indicadores vieram com dados que surpreenderam positivamente o mercado. Não estou falando que a inflação está baixa, mas veio abaixo do esperado, ok? Temos também outro dado extremamente importante, que foi o investimento estrangeiro direto no nosso país. O mercado esperava 5,5 bilhões, veio aí acima de 9 bi, um recorde desde março do ano passado. Então, nós esperamos aí esperamos um ano, né, para nós termos essa novamente um investimento direto tão alto no nosso país. Isso é importante, isso mostra entrada de fluxo cambial. Isso estou falando aí quando pego o dado de fevereiro, tá? Que o de março nós ainda não temos, combinado? E aproveitando também de Brasil, isso gera para nós oportunidades. Eu venho falando isso já há um tempo maior. O nosso juros futuros ainda está elevado, apesar de que ele vem caindo. Ontem teve uma queda muito grande na quinta-feira, hoje já está tendo uma pequena elevação, mas nada demais, mas ainda está elevado. A gente vive no momento Dilma. Os juros futuros, pessoal, ele é um pouco desancorado da Selic. Às vezes a Selic está alta, os juros futuros já está abaixo. Fiquem atentos a isso, a essas oportunidades que o mercado traz, principalmente no renda fixa para o cliente investidor mais conservador, ok? Até para mostrar um pouco disso, no período Dilma ali, entre 16 e 17, no período do impeachment, quando os juros futuros estavam extremamente altos, aqui eu estou mostrando um pouco do corte aqui lá entre 16 e 17, o cliente comprou um título do Tesouro ou um crédito privado, algo que tinha uma duration longa, eu falo de papéis realmente alongados, tá? Mais voltados para títulos públicos, que pegou uma taxa alta e esses juros futuros começaram a cair, tiveram ganhos impressionantes de até 79% em um ano. Não estou te falando de rendimento na curva, que isso não vai mudar. Rendimento a mercado, caso esse cliente precise de dar uma saída no ativo. Normalmente ele precisa de sair às vezes com 6 meses, um ano e meio, ele tenta uma liquidez e o título público tem uma liquidez diária, imediata, ele pode ter um ganho com essa marcação futura, pensando obviamente em arrefecimento da economia, tá? E tem outro dado, né, que é extremamente válido quando eu falo de mercado. O mercado todo mundo já sabe, né? O mercado ele não espera uma reeleição do Lula, isso seria extremamente ruim para o nosso país. Isso falando de economia, não estou falando de política aqui, não entrando em viés político, mas o mercado entende que o Lula não seria bom para uma reeleição. Quando a desaprovação dele bate 56%, um recorde do governo Lula, somando o Lula 1, o Lula 2, lá, um recorde extremamente ruim para o governo, eu falo isso no geral, tá? A gente vê que é uma situação bem complexa, né? Onde apenas 41% aprova o governo Lula. E na região Nordeste, ele está com empate técnico, 52% apenas de aprovação, contra 46% de desaprovação. Ali a gente tira quem desconhece, né? Quem não entra nesse mérito da pesquisa, a gente chama de empate técnico. Então isso mostra um afunilamento da aprovação do governo. Tá? Isso também trouxe bons ares para o mercado, principalmente no nosso mês de março, ok? Em relação ao Copom que eu disse no início do nosso vídeo, né, nós tivemos as duas altas já de 1%, já foi precificada lá atrás pelo Roberto Campos Neto, agora o Galípolo já disse na ata que não vai ser 1%, aqui a gente está colocando uma projeção de duas altas de 0,5%, mas isso não quer dizer que vai acontecer, vamos ter essa alta agora no mês de maio, onde vamos saber se vai ser 0,5%, 0,75%, 0,25%, e aí sim vamos definir como que vai ser junho e posteriormente se teremos essas manutenções. Por que eu já estou me antecipando esse assunto de juros? Quando eu falar de Estados Unidos, vocês vão entender um pouco em relação a isso, tá? Já indo para o mercado norte-americano, já indo para os Estados Unidos ainda vive um cenário de juros extremamente alto,
tá? Esse gráfico eu mostrei em janeiro para vocês, mas eu fiz questão de estar reforçando aqui novamente, porque alguns clientes questionam, lá os juros é uma banda, tá? Hoje está entre 4,25 e 4,5, é muito alto. A gente está falando de um cenário aí de 2005, 2006, 20 anos atrás. Isso, obviamente, dificulta um pouco o crescimento econômico. Quando você tem os juros altos, você espera um crescimento menor da economia. E o nosso digníssimo Donald Trump veio com o Liberation Day, né, o dia da libertação. Alguns usam até um termo pejorativo em relação a isso, porque ele tributou o mundo inteiro, né? Onde está essa libertação, no caso. Mas, pensando em Brasil, a nossa tributação ficou muito baixa, ficou no piso, né, dos demais países, ficou 10%. Os países sul-americanos, Brasil e Argentina, não sofreram tanto com essas tributações. Agora, o Sudeste Asiático sofreu demais e a China já deu uma retaliação hoje. Obviamente ainda fica aquém do que o Trump está tributando lá. Lá tem uma tributação de 34% que foi imposta nesse dia 2, mais 20%. Então lá está um total de 54%. A China veio parcialmente hoje fazendo essa retaliação, mas ainda aquém do que a Casa Branca colocou de impostos, ok? Para o Brasil, o mercado espera um impacto ainda menor, porém, quem acompanhou o mercado ontem, viu ali um mercado extremamente otimista aqui no Brasil, o dólar batendo 5,60, hoje já está subindo 3%. Hoje o dólar está batendo 5,80, vou até mostrar ali na frente. Um outro ponto importante em relação à economia norte-americana é o payroll, que sai toda primeira sexta-feira do mês e é normalmente o momento que eu faço o vídeo para vocês. Hoje, infelizmente, ele veio acima do esperado. O que quer dizer isso? Foram criadas mais vagas de emprego do que era esperado. Por que eu falo infelizmente, né? Por essa notícia boa, ela se torna ruim. Porque se eu estou criando mais vagas de emprego, eu continuo pressionando a inflação. Se eu pressiono a inflação, eu não consigo fazer essa queda dos juros acontecer de forma natural. Tivemos a fala do Jerome Powell agora há pouco, 12h45 no horário aqui de Brasília, onde ele disse ainda cautela em relação à queda dos juros, né? Ele ainda não fala em quantidade de reduções de juros, mas a Bolsa de Chicago já vem precificando isso mais forte, mas um dado de emprego forte dessa forma traz um efeito contraditório. Temos que acompanhar esse emprego norte-americano, porque se o desemprego lá não aumenta, por incrível que pareça, eu fico um pouco amarrado para poder reduzir os juros nos Estados Unidos, tá? Mas, após a situação do Donald Trump, do dia da libertação, e o mercado já falando em recessão, o mercado já fala que os Estados Unidos pode ter uma recessão. Para que eu não tenha recessão, o que eu tenho que fazer? Cair juros para aquecer a economia novamente, ok? Então, o mercado já começou a precificar de forma diferente os juros norte-americanos. Quando a gente antes falava de uma queda, depois duas quedas, hoje, literalmente hoje é 4 de abril, a gente já está falando em 4 quedas. Isso aqui é a Bolsa de Chicago precificando o futuro. A manutenção na reunião de maio, que era em torno de 90%, hoje já está na casa de 70%. Pode ser que nós tenhamos até queda em maio. Honestamente, eu não acredito nesse cenário, devido ao Fed ser muito conservador. Mas, quando eu coloco para as reuniões de junho, julho, setembro e outubro, já estão precificando quedas. 4 quedas no ano. Né, Everton, o que isso impacta na nossa vida? Diretamente nos juros do nosso país. Porque se os juros lá caem, eu começo a ter margem para cair os juros aqui. Isso impacta diretamente também na cotação do dólar. Combinado? Isso tira força da moeda norte-americana. Apesar de que o dólar hoje está estourando devido à retaliação chinesa, ontem eu já disse, nós tivemos uma queda absurda, hoje está subindo 20 centavos, né? É algo extremamente alto. Mas caso isso aqui aconteça, nós vamos acompanhando, esse monitor, ele é diário, tá? Eu acompanho isso aqui diariamente, nós aqui da CN Capitals. Essa mudança de precificação da política monetária norte-americana, ela balança o mundo inteiro. Então temos que ficar muito atentos a essa situação. Até mostrando aqui um pouco da volatilidade do dólar, o absurdo, né? Nós saímos de 5,60, 5,64 ontem, para hoje está batendo 5,83, 5,84. É uma volatilidade muito alta. Então vocês, empresários, têm que ficar muito atento à gestão de caixa, ficar muito atento à sua gestão de estoque para poder ter as oportunidades necessárias nesses momentos, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do nosso negócio, bem rapidinho, porque eu não quero me estender muito. Nós sempre mostramos para vocês as nossas carteiras, né? Então aqui eu seleciono sempre alguns ativos, coloquei aqui 10 ativos que na média no mês passado pagaram 1,15 isento de imposto de renda. Isso aqui não é nenhuma indicação de compra, ok? Não estamos fazendo indicação de produto, longe disso. Tem que são produtos que já foram comercializados ao longo de 2023, 2024, desde que nós viemos para o Banco BTG, para a corretora EQI, ok? Isso aí daria 120% do CDI. Então excelente para um cliente que quer ter um rendimento mensal, quer ter os aluguéis, quer ter cupons e dividendos caindo em conta, tá? E para esse mês agora de abril, vamos manter a estratégia em ativos de renda fixa
com CDI mais 2,5%, ativos de fundos imobiliários certificados com CDI mais 2,5%, CDI mais 3%, onde são isentos, ativos de infraestrutura, onde a isenção, além de ser no aluguéis, também temos isenção na valorização do patrimônio, renda fixa high grade, o cliente gosta muito, né? Ativo de renda fixa, onde temos uma taxa pré-fixada aí acima de 15% isenta de imposto de renda, um ativo um pouco mais longo, a gente não pode citar o nome aqui por questão de legislação, mas um ativo com taxa muito boa, pensando no longo prazo, ok? Então teremos diversas oportunidades. Mas nada muda a nossa forma de trabalhar. A diversificação nos protege da incerteza. Quando eu tenho essa situação do Trump, de governo Lula, de qualquer ato externo, se eu tenho uma carteira bem diversificada, eu passo por esses momentos de instabilidade, de incertezas, eu passo mais protegido se eu diversifico em várias classes de ativos. E esse é o papel da CN Capital, é estar ao seu lado para poder dar as melhores oportunidades. E por último, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa história, aos clientes que conseguiram estar presentes aqui na quinta e na sexta, na semana passada, aos clientes que nos acompanharam à distância, porque hoje mais de 57% dos nossos clientes, quase 60%, não são do Vale do Aço, são clientes espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora. Então, obrigado a todos, é uma gratidão enorme essa evolução da nossa empresa. Estamos com uma sede muito maior, uma sede muito mais tecnológica, muito mais confortável para vocês, clientes, e para nós podermos dar o melhor atendimento para vocês. Muito obrigado, um agradecimento da CN Capital, gratidão, um ótimo mês de abril, um excelente segundo trimestre que está iniciando para todos vocês. Bora para cima, um abraço a todos.